Um homem descobre que muda de forma durante a satisfação física. Isso leva a uma situação embaraçosa quando ele conhece a garota dos seus sonhos, mas também atrai seu lindo irmão. Luke está dormindo dentro de sua barraca na floresta quando ouve um caminhão vindo direto em sua direção. Ele sai a tempo quando o caminhão esmaga a barraca e bate em uma árvore. Ele se levanta para ajudar o motorista e encontra uma inglesa que afirma estar perdida. Ela então convida Luke para seu trailer para comer sobremesas quentes, e ele concorda, levando a uma noite quente na floresta. Na manhã seguinte, Luke se arruma diante de um espelho e percebe que faltam pelos no peito. Ele liga para seu amigo Keenan para verificar, mas ele dispensa dizendo que ele é um cara legal, então ele não deveria se preocupar com isso. Mais tarde naquele dia, Luke dirige um caminhão frágil recém-comprado e o mostra para Keenan e sua namorada, Janine. Keenan está desapontado com seu novo carro, mas seu amigo defende que seu pai adorava esses veículos, então ele queria consertar um. Janine então percebe algo sobre Luke e descobre que ele finalmente conseguiu alguma ação. O homem tímido evita o assunto, mas enquanto seu amigo se despede da namorada com um beijo, Luke observa com um olhar sombrio. Os dois homens então conversam sobre o encontro íntimo de Luke na floresta. Luke se pergunta se ainda é inexperiente porque não terminou, mas seu amigo diz que ainda conta. Luke então menciona ter tido um sonho, mas hesita, então o outro homem o lembra que eles deveriam compartilhar segredos. Encurralado, ele admite ter sonhado que sua parte importante está diminuindo e sente que isso está realmente acontecendo. Keenan zomba disso, desculpando que é apenas devido ao seu período de seca. No dia seguinte, Luke leva o caminhão até um mecânico chamado Max, que acha que seu veículo não durará sem reparos dispendiosos. Isso faz com que o homem se arrependa de ter comprado, mas o mecânico garante que é um ótimo achado. Enquanto Max sai em busca de peças, Luke brinca com sua chave pneumática, fingindo ser o mecânico macho. Ele para quando encontra a irmã de Max, Michelle, observando-o. Ela avisa que seu irmão tende a cobrar caro vendendo peças inexistentes. Apaixonado por ela, o homem a convida para sair, mas Michelle hesita, pois recentemente saiu de um relacionamento. Eles são interrompidos quando Keenan e seu time de hóquei chegam para buscar o amigo. Ainda assim, Luke fala suavemente para fazer com que Michelle concorde com o encontro antes de ela partir. Naquela noite, Luke e Michelle jantam em um restaurante e conversam sobre coisas bobas que fizeram. Por exemplo, a mulher mostra a tatuagem de falcão acima do tornozelo, que ela fez para o ex-namorado traidor. Ao sentir os olhos dela sobre ele, Luke começa a se sentir estranho. Ele descarta e conta sua própria história de algo tolo que fez. Depois de seu pai morreu quando era jovem, ele achou que a lápide parecia triste, então desenhou nela. Michelle acha que ele é gentil por fazer isso, e seus elogios fazem um homem sentir sensações estranhas novamente, então ele pede licença e vai ao banheiro. Sem fôlego, Luke cambaleia até o banheiro masculino, mas o encontra trancado. Ele então sai cambaleando da saída de emergência e abre a camisa para respirar, apenas para ver um peito feminino substituindo o seu. Ao ouvir alguém por perto, ele se esconde atrás da lixeira e desmaia. Ele acorda depois que o restaurante fecha, perdendo o encontro com Michelle. Felizmente, seu peito voltou ao normal, então ele simplesmente dirige para casa. No dia seguinte, ele libera sua raiva em um saco de pancadas, fazendo Keenan presumir que o encontro não correu bem. Luke admite que gosta muito de Michelle, mas começou a se sentir estranho enquanto estava com ela. Keenan sugere que é algum tipo de ansiedade, então ele contatou um médico pela internet sobre isso. Luke fica bravo por ter mencionado sua condição para outra pessoa, mas seu amigo defende que ele está preocupado. Mais tarde, Luke tenta falar com Michelle, mas o irmão dela o bloqueia. Ele desculpa que os cogumelos que comeu no restaurante podem tê-lo feito desmaiar, insistindo que não abandonou a irmã do mecânico. Mesmo assim, Max ameaça Luke para ficar longe da irmã, mas o homem insiste que está apaixonado por Michelle.
Respeitando isso, Mac cede e concorda em pelo menos contar a Michelle que ele passou por aqui. À noite, uma mulher chamada Sidney vai até o armazém onde Luke trabalha e começa a flertar com ele. Ela também elogia o cabelo dele, mas corta um pouco, colocando os fios na bolsa. Surpreso, Luke a chama de bizarra. Então, antes de partir, ela diz a ele que ele não pode mudar sua natureza, mesmo que isso mude. Em outra noite, Luke e Kiana estão bebendo em um bar quando Sidney se aproxima deles. Eles tentam afastá-la, mas ela pergunta a Luke se ele está sentindo sintomas desde que se conheceram. Ela então revela que foi a médica que Kiana contatou e que testou o cabelo de Luke, o que confirma que ele tem um cromossomo extra. Achando que ela é ridícula, Luke vai embora, mas a mulher avisa seu amigo para mantê-lo longe de Michelle. Enquanto isso, Janine garante a Michelle que pode confiar em Luke. Os homens se juntam a eles para jogar sinuca enquanto o barman, Jeremy, pergunta se Sidney gosta de Luke, já que ela o observa. Ela admite que realmente espera que seja o oposto. Enquanto que Anna e Janine têm um momento privado, Luke tenta flertar com Michelle, novamente. Isso os leva a trocar razões pelas quais gostam um do outro, e suas respostas os levam a se beijar. Os casais logo jogam sinuca, mas Michelle acidentalmente manda a bola branca para a área de Luke. Para a surpresa de todos, ele não se incomoda com isso. Quando ele percebe isso, ele pede licença e vai para a sala dos fundos, onde ele e Kenan confirmam o horror absoluto que Luke perdeu sua masculinidade. Sidney entra e ordena que Kenan feche a porta para ter privacidade. Ela então dá uma bebida a Luke para se acalmar e diz aos dois que o homem é zerofílico. Ela os avisa para não procurarem outro médico, pois a condição de Luke se espalhará publicamente. Isso faz os homens entrarem em pânico até que Luke finalmente desmaia por causa da bebida. Sidney garante a Kenan que ele reiniciará quando acordar. No dia seguinte, Sidney explica aos homens que essa condição é causada pelo raro cromossomo Z, que foi acionado quando Luke teve intimidade com alguém, como a senhora do trailer. Sidney acrescenta que o paciente muda ligeiramente sempre que está romanticamente excitado. Não há cura conhecida, mas ele pode controlá-la atingindo o clímax e se transformando totalmente em uma mulher. Ao ouvir isso, os homens consideram obter uma segunda opinião, mas o médico os avisa que outros podem simplesmente pensar que eles são loucos ou fazer experiências com Luke. Mais tarde, enquanto jogavam, os amigos discutem a condição de Luke. O homem rejeita o conselho de Sidney e decide de alguma forma não ficar animado. Michelle e Janine chegam, e a primeira verifica Luke. Depois do que aconteceu na noite passada, o encontro faz com que ele se sinta animado novamente, então ele sai enquanto Kenan tenta dar uma desculpa para ele. Mais tarde, Janine encurrala Luke com perguntas depois que Kenan conta a ela sobre sua condição. Ela se maravilha com a ideia de experimentar a vida de ambos, gênero, enquanto o namorado dela argumenta que é melhor que uma mulher em quem ele confia saiba disso. Frustrado, Luke corre de volta para seu quarto para ter privacidade. Ele se sente encurralado, então considera seguir o conselho de Sidney. Luke logo passa por uma transformação quente enquanto Kenan e Janine esperam na porta. Quando ele abre a porta, os dois ficam chocados ao ver a amiga como uma mulher. Com os dois olhando para ela, Luke diz a eles para lhe darem espaço para que ela possa voltar. Ela tenta algumas vezes, mas tem dificuldade, então pede ajuda a Janine. Janine explica que a luta é normal para as mulheres, enquanto Kenan sugere elogiá-la para que Luke se sinta bem. Quando Luke fica chateado, Kenan vai falar com ele, perguntando como é. Ela diz que é a mesma coisa, mas ela só tem dificuldade para alcançar. Com isso em mente, Kenan garante que Janine saiu em busca de algo que pudesse ajudar. Mais tarde, Luke usa um aparelho de massagem que Janine comprou, mas ainda não funciona. Momentos depois, alguém toca a campainha e Luke desce correndo, pensando que é a pizza que pediram. No entanto, ela descobre que é Max quem está visitando Luke. Pensando rapidamente,
Keena e Janine apresentam a mulher como prima de Luke, Luca. Max tenta conhecer Luca e afirma que veio ver Luke para obter alguns conselhos sobre Rock. Ele pergunta a Luca se ela joga, mas Janine conduz o mecânico porta fora, deixando a amiga confuso. Mais tarde, ela pega Luca espiando Max pela janela, fazendo Janine pensar que ela está interessada nele. Isso deixa Luca horrorizado, então ela insiste em voltar para Luke. No dia seguinte, Janine ajuda Luca a entrar no clima narrando uma fantasia. Isso faz Luca pensar em Michelle, mas ela continua mudando para Max. A narração também emociona Keena, então ele flerta com a namorada. Animado com a troca do casal, Luca finalmente se volta para Luke. Durante uma noite nevoada, Luke e Sidney se encontram em uma ponte, pois o primeiro quer conselhos para controlar sua transformação, já que foi difícil voltar atrás. Ela diz a Luke que ele precisa descobrir sua identidade e escolher de que lado ele quer. Ele argumenta que quer ser homem, mas o médico diz que há um motivo pelo qual ele não conseguiu mudar. Ela então afirma que ajudará quando ele estiver pronto. Depois de um jogo de hóquei em outro dia, Max pede a Luke para marcar um encontro com Luca para ele. Porém, isso irrita o cara, então ele começa uma briga até que os outros os separem. No bar, Janine mais tarde encontra Sidney flertando com Jeremy, então ela avisa ao médico que não tem chance, já que ele gosta de homens. Keena chega em breve para falar sobre Luke, e o médico pergunta se ele se sentiu atraído por alguém quando era Luca. Eles deduzem que Luke pode ter se sentido atraído por Max quando ele era Luca. No entanto, Keena argumenta que Luke não gosta de homens. Sidney então mostra a eles uma foto de seu ex-eu, revelando que ela também é zerofílica. Ela usa isso para provar que sabe o que é melhor para Luke. Em uma noite de tempestade, Luke visita Sidney depois de descobrir por seus amigos que ela é como ele. Com isso, ela tenta ajudá-lo a descobrir por que Luke luta para mudar. Ela diz a ele que fazendo ação com outro zerofilíaco como ela, ele pode bloquear seu gênero. Na verdade, foi por isso que ela veio até lá. Esperando que possam resolver a situação, ambos concordam em fazê-lo amanhã. No dia seguinte, Janine dá a Luke um vestido para ele. Ofendido, ele joga o presente fora e Keena fica do lado dele, insistindo que seu amigo quer continuar como homem. Janine pergunta o que há de errado com ser mulher, então Luke apenas afirma que sabe o que é e decepcionada, ela sai furiosa. Depois que seu amigo a segue, Luke com raiva joga o presente na lixeira, mas hesita e o recupera. Mais tarde, Michelle o visita no armazém, preocupada porque ele está distante dela e brigou com o irmão dela. Ela tenta defender Max, mas Luke o chama de piada. Michelle decide terminar com ele, pois se ele não consegue gostar de Max, não consegue gostar dela. Ela então vai embora, deixando Luke chafurdando. Em casa, Michelle afoga suas mágoas passando algum tempo a sós no chuveiro. Depois, Max sai e se enxuga, revelando que também é um zerofílico. Na manhã seguinte, Luke visita o túmulo de seu pai para abrir seu coração sobre Michelle e sua condição. O momento permite que ele finalmente aceite que é um zerofílico, então ele deve escolher de que lado quer ficar. Com isso em mente, mais tarde ele se transforma novamente em Luca e conhece Max enquanto usa o vestido de Janine. Isso permite que o homem a convide para um encontro e ele se incline para um beijo antes que ela possa responder. Luca se intromete, mas para ao perceber que isso é um erro. Para piorar a situação, ela vê Keena observando-os. Quando Max vai embora, Luke se aproxima de seu amigo para explicar que ele estava apenas tentando ter certeza de que queria ser um homem. Ele insiste que agora tem certeza, mas Keena não está convencido, então ele decide se distanciar do amigo porque as coisas estão ficando muito estranhas. Antes de partir, Luke diz que verá Sidney esta noite para acabar com essa confusão. Durante isso, Sidney está animada para voltar a usar roupas masculinas, na esperança de voltar ao normal. As coisas esquentaram entre o médico e Luke naquela noite, embora Sidney o amare,
já que fazer isso com outro zerofilíaco fica intenso. Após o feito, Luca ainda se vê amarrado. Enquanto isso, o médico agora é um homem e explica que ela não mudará mais a menos que faça isso com outro zerofilíaco. Ele aparentemente usou a condição dela para voltar a ser ele mesmo, mas isso não resolveu as coisas com Luke. Ele deixa Luca amarrado até Kiena entrar na sala para verificar seu amigo. No entanto, ele anuncia que ele e Janine se separaram por causa de suas opiniões sobre a condição de Luke. Percebendo que tem estado péssimo ultimamente, Kenan também pede desculpas pelo que disse antes de libertar seu amigo. Mais tarde, fora do bar, um homem se apresenta a Jeremy como Sidney. Janine percebe isso e informa Luke e Kenan, então eles vão para lá. Durante a viagem, Kenan garante à sua melhor amiga que está feliz por ela querer continuar como homem, mas promete apoiá-la de qualquer maneira. Luca pergunta o que ele pensaria se ela não tivesse certeza, mas Kenan argumenta que seu amigo sempre sorri quando ela pensa em Michelle, o que é prova suficiente para ele. Luca argumenta que Michelle deveria estar com cara normal, mas Kenan acredita que ela deveria contar a verdade à mulher e deixá-la decidir. Eles chegam ao bar e rapidamente avistam Sidney e Jeremy. Luca aborda Sidney e exige que ele a dê as costas para Luke, mas o médico afirma que não vai funcionar. Ele admite que se transformou em mulher porque achou que seria mais fácil gostar de homem, o que se revelou falso. Funcionou para eles antes, já que Luke gosta de mulheres e Sidney gosta de homens. Agora que eles trocaram de gênero, não vai funcionar mais porque eles não são o tipo um do outro. Para horror de todos, Michelle e Janine testemunham o confronto. A primeira foge, então Luca vai atrás dela. Michelle fica chateada ao saber que Luca a traiu, revelando que sabe que ela e Luke são a mesma pessoa. Isso choca Luca, então ela pergunta se Max também sabe. Porém, Michelle se esquiva da pergunta, então Luca defende que ela foi levada a pensar que estar com Sidney impedirá sua transformação, já que o médico também é zerofílico. No entanto, sua insistência em interromper suas transformações confirma a Michelle que o relacionamento deles não funcionará. Ela sai furiosa esclarecendo que não é porque Luca era um zerofílico, mas porque ela não suporta ser um. Mais tarde, Janine alcança Michelle e pede que ela reconsidere seus sentimentos por Lucas. Michelle recusa porque se sente traída, como fez seu ex. Enquanto isso, Luca, de coração partido, joga pedras no lago quando Kenan e Janine se juntam a ela. Luca pergunta o que ela deveria fazer agora que não consegue mais ser mulher. Com tudo o que aconteceu, Kenan reflete sobre como ambos os lados têm seus próprios problemas e vantagens, então reconhece que Janine é sua metade feminina. Janine retribui o favor e o chama de sua metade machista, assim o casal se reconcilia. Mesmo assim, Luca não sabe qual metade ela é. Ela sabe que está apaixonada por Michelle, mas se sente atraída por Max. Apesar de tudo ser confuso, ela imagina que é uma combinação de seus dois eus. De manhã, Luca vai até a loja de Max e pergunta por Michelle para que ela possa se desculpar. Max diz que ela foi embora, então Luca diz a ele que ela não queria trair. E só queria ser um homem para Michelle. Ela também pede desculpas a Max por lhe dar sinais confusos antes de se virar. De repente, Max finge estar machucado para chamar a atenção dela. Ele então pergunta se ela ainda está interessada nele, mas Luca diz que não pode fazer isso com Michelle. Ouvir isso confirma sua lealdade, então Max finalmente revela a tatuagem de falcão em seu tornozelo, provando que ele também é Michelle. Com a verdade revelada, Max fecha a loja. E o casal tem um momento íntimo após o outro, trocando de papéis a cada vez. Em uma manhã ensolarada, os dois acordam como Luke e Michelle. A mulher diz que precisa ir trabalhar. Mas Luke percebe que ela precisa recorrer a Max para fazer isso. Com isso, eles passam uma manhã romântica juntos como o casal estranho, mas perfeito que são.